Agora sim, vamos entrar numa parte técnica. Então a indicação aqui, já pega papel e caneta, porque você vai precisar. Isso porque essa aula, de forma específica, é para te mostrar as normas contábeis que você precisa estudar. Aquelas que, quando surgir dúvidas lá no dia a dia contábil, você vai precisar buscar informação. Basicamente, atuando dentro do setor contábil, nós precisamos entender de algumas normas que estarão de fato no nosso dia a dia. A principal norma que eu quero te indicar, que você já deve anotar aí, é a ITG 2000. Ela já está aqui, ó, como sendo a primeira mesmo no quadro, para você não esquecer de anotar. A ITG 2000, ela fala de escrituração contábil. Lembra que escrituração contábil é uma das rotinas do departamento contábil. Logo, um assistente contábil vai a todo momento, inclusive todo dia, fazer lançamento contábil. Lembra que o lançamento contábil é a escrituração contábil. Então, a gente tem uma norma que fala só sobre isso. Essa norma, eu diria para você que é a principal, então você precisa ler. Não se preocupa que é uma norma tranquila de leitura, tá? Então aí não vai levar dias para você ler, você vai conseguir ler no mesmo dia, em pouquíssimo tempo. A segunda norma que eu indico que você precisa ter sempre com você é a ITG 1000. Essa ITG, ela vai trazer para a gente indicações sobre quais normas contábeis nós precisamos utilizar para cada empresa que a gente estiver efetuando a contabilidade, mas também vai trazer para a gente modelos. Então, olha só que bacana. Na ITG 1000, a gente vai ter modelos de plano de contas, modelos das demonstrações contábeis. Então, não dá de perder, você precisa ter essa norma sempre com você. E dentro dessa norma da ITG 1000, a gente fica sabendo quais normas aplicar para cada empresa que a gente tiver lá no setor contábil. Então eu vou fazer um resumo aqui para você das normas que são ditas lá dentro da ITG 1000, porque você precisa conhecer. Então, quando a gente começa no setor contábil, a gente precisa pegar os nossos clientes, identificar a receita bruta anual de cada cliente desse. Então, imagina o seguinte, a gente vai começar a escriturar o ano de 2024 dos clientes. Antes de começar essa contabilidade desses clientes, eu preciso saber a receita bruta deles do ano de 2023. É com essa informação que eu vou identificar a norma contábil que eu vou me basear para fazer toda a parte contábil. E que normas são essas? Se você identificar lá na sua carteira de cliente uma empresa que tenha receita bruta anual de até 4.800.000 reais, você deve utilizar para esse cliente a NBCTG 1002. Então vamos lá, peguei a receita bruta do ano anterior desse cliente e verifiquei que essa receita bruta é de até 4.800.000 reais. Se for até esse limite, essa é a norma que eu vou aplicar para esse cliente. Aqui não importa o regime tributário. Pode ser uma empresa do Simples Nacional, uma empresa de lucro presumido, uma empresa de lucro real, não importa. Agora, se você tiver lá na sua carteira de clientes uma empresa que tem receita bruta anual acima de 4.800.000 reais e até 78 milhões, essa empresa é o que a gente chama de uma empresa de pequeno porte. Sendo uma empresa de pequeno porte, a gente vai utilizar a NBCTG 1001. Essa é a norma que a gente segue para esse cliente, ou para esses clientes, se você tiver mais de um nessa condição. Agora, identificou na sua carteira de cliente que tem alguma empresa com receita bruta anual acima de 78 milhões até 300 milhões de reais. Para esses clientes aqui, a gente usa a NBCTG 1000. E por fim, se você tiver algum cliente com receita bruta anual acima de 300 milhões, opa, que aqui faltou uns zeros, hein? É milhões, não tô acostumado com tanto zero, né, gente? Então, ó, acima de 300 milhões de reais, se você tiver algum cliente nessa condição, a gente diz que é uma empresa de grande porte. Sendo uma empresa de grande porte, ou seja, receita bruta anual acima de 300 milhões de reais, a gente deve usar as normas completas. Tem um detalhe aqui. Tem duas condições que eu olho para uma empresa se enquadrar como grande porte. A receita bruta, que é o que a gente vinha falando até agora, acima de 300 milhões de reais,
ou o ativo total acima de 240 milhões. Então, aqui tem um ou. Se eu tiver algum cliente que tenha receita bruta acima de 300 milhões ou ativo total acima de 240 milhões, é uma empresa de grande porte. Então, eu utilizo as normas completas. Não se preocupe, você como assistente contábil, basicamente vai ter na sua carteira de clientes microentidades, ou seja, empresas com receita bruta anual de até 4.800.000 reais. Logo, você vai utilizar somente a NBCTG 1002. Hoje, dentro de um escritório contábil, é normal a nossa carteira de clientes ter apenas clientes nesse perfil aqui. E aí, olha só, para nós, como profissionais contábeis de escritórios, a gente precisa se preocupar basicamente com 3 normas: a ITG 2000, a ITG 1000 e a NBCTG 1002. Facilita muito a nossa vida quando a gente está dentro de um escritório, porque a gente vai ter clientes aqui enquadrados como microentidades. Mas saiba que se você tiver clientes de pequeno porte, de médio porte ou de grande porte, existem essas outras normas aqui para você seguir. Não se preocupe, eu sei que parece muita informação, mas aqui ao longo das nossas aulas, eu vou te explicando melhor a aplicabilidade delas. Nós, dentro da formação, vamos trabalhar com a empresa Enjoy BPO Financeiro. A Enjoy BPO Financeiro é uma empresa que a gente diz que é microentidade, porque a receita bruta anual dela é de até 4.800.000 reais. Então, toda a base das nossas aulas serão aqui de acordo com essa norma, com a NBCTG 1002, que é o que você vai encontrar dentro de um escritório de contabilidade hoje. Então, estou trazendo aqui em cada aula para você a realidade de um escritório contábil. Anotou? O combo mínimo de norma que você precisa saber é ITG 2000, ITG 1000 e NBCTG 1002. Não se preocupa, na próxima aula a gente vai conversar melhor sobre contabilidade, sobre o dia a dia de um profissional contábil. Então vai lá que eu tô te esperando.